Fala aí galera, beleza? Vamos mais para uma aula, né? Continuando o assunto da semana passada, que foi Termoquímica 1, agora Termoquímica 2, né? A parte mais da química em si, né? Então, beleza. O roteiro da aula vai passar por conceitos importantes, como toda aula a gente faz. Vai falar sobre gráfico de caminho, diversos tipos de entalpia, lei de Hess e dois extras só para, sei lá, vocês derem uma olhada e não passar batido. Bom, conceitos importantes. A gente vai lembrar, né, que a entalpia é uma função de estado, então ela só se importa com o início e com o fim, né, com essa variação. O que você faz no meio, tanto faz, né? Se você chega no mesmo lugar por formas diferentes, para ela dar no mesmo, tá? Ela é uma medida de liberação, absorção de calor, né? E isso dá indicação da espontaneidade, porque a gente viu, né, que quando o sistema ele libera calor, tem entalpia negativa, é uma reação exotérmica, portanto, ela tende a ser espontânea. Tem outros parâmetros, mas já é uma boa noção e é o que serve, que a gente precisa nesse momento. A entropia também depende da temperatura e, bom, existem reações exotérmicas, né, que eu falei, que libera calor, com ΔH negativo, e as endotérmicas, que é o contrário. Elas absorvem o calor, então elas têm um ΔH positivo. Aí lembrando, né, os conceitos lá da equação, né, que ela tem os números estequiométricos para mostrar a proporção, o estado físico da matéria, né, reagente, produto e principalmente agora a gente vai começar a adicionar a entalpia, porque ela é uma importante medida, né, daqui para frente nos nossos estudos. Agora aqui o conceito de energia de ativação, que a gente vai ver no próximo slide direitinho como é que funciona isso no gráfico. A energia necessária para você começar uma reação química, né? Tipo, você quer começar uma empresa, você tem que dar um investimento inicial. Se no final da sua vida a empresa deu dinheiro, deu lucro ou não, tanto faz. A gente vai saber isso no futuro. O que importa é que para ela começar, você precisa tirar e investir. Então é isso que a gente faz. A gente investe uma energia na reação para que ela possa acontecer. Seja ela depois exotérmica ou endotérmica. Bom, no gráfico do caminho é isso. Como eu falei, entalpia é função de estado. Então, tanto faz, né, nessa ilustração aqui, o caminho que a gente toma. Assim, a gente vai tomar esse ou esse verde todo estranho. A gente vai ver que isso é importante por causa de cinética lá na frente, porque quando a gente coloca um catalisador, a velocidade da reação ela aumenta, mas os reagentes e produtos não. O que muda? A energia de ativação. Ele vai mudar o caminho pelo qual a reação vai ocorrer para poder diminuir essa energia de ativação, tá? Bom, cadê ela? A energia de ativação ela é a diferença entre a energia dos reagentes e o pico do caminho, né? Porque depois que você consegue investir toda essa energia, o sistema ele tipo como se fosse uma montanha-russa, ele desce, né? Ele vai atingir o patamar que ele precisa, vai acontecer a reação, né? Então a energia de ativação sempre vai ser positiva. Não tem como você pensar, né, que nem entalpia, que ela pode liberar ou absorver energia, porque você tem que sempre que investir, tá? Tanto que até nas reações exotérmicas você vai ter uma energia de ativação. Só que, por exemplo, ela é muito menor do que a energia de ativação de uma reação endotérmica, tá? Porque na reação endotérmica ela tem que subir muito e ela não cai tanto. Numa reação exotérmica, ela não precisa subir tanto e ela cai muito, tá? Aí eu coloquei aqui os dois tipos principais de reação. Esse neutro foi o mais, sei lá, para botar. Não acho que vai cair, é muito difícil ter uma reação com ΔH igual a zero, né? Você vai colocar energia e o tanto que você colocou foi liberado. É difícil, tá? Foi mais ilustração também. Na exotérmica, tá aqui o reagente, você sobe, energia de ativação e pum, desce. E a diferença entre as energias dos reagentes e produtos é o ΔH. Como o ΔH da exotérmica tem que ser negativo, a energia do produto tem que ser menor. Na endotérmica é o contrário, o ΔH é positivo. Se ele é positivo, os produtos vão ter que estar acima dos reagentes, para que a diferença seja positiva, tá bom? É mais ou menos isso, na parte de gráfico de caminho, né? Só vocês terem uma noção, saber onde cada coisa, né, tá, como é que se relaciona e tudo mais.
Agora partindo para as entalpias, né? Entalpia de formação, né? Os nomes são bem intuitivos. Entalpia de formação, ela é uma entalpia que ela vai medir a formação, né, de um mol do determinado composto a partir das substâncias simples dos elementos que constituem ele, tá? Só que no estado alotrópico mais estável. Traduzindo, se você tem aqui a água, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então a entalpia de formação vai ser a entalpia da reação que forma um mol de água no estado padrão dela, né, a 25 graus Celsius e 1 atm, né, por isso que eu falo estado padrão aqui, e por isso que vai ter esse zerinho aqui, né, na simbologia, que eu vou falar rapidinho daqui a pouco. Então, beleza. Entalpia de formação. Eu vou formar um mol de água líquida a partir dos elementos que compõem ela. Se ela é feita de hidrogênio e oxigênio, então vai ser a reação com o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Por que são esses dois? Porque tem que estar no estado alotrópico mais estável, que é o que a gente mais encontra no mundo. No mundo, você olha, você vai ver mais oxigênio ou ozônio, por exemplo, que a gente tinha visto na aula de alotropia. A gente vai ver mais oxigênio. O hidrogênio, você vai ver mais o hidrogênio H2 ou um outro hidrogênio com mais nêutrons, menos nêutrons? A gente vai ver mais o hidrogênio H2 normal, sem nêutrons, tá? Tipo, toda aquela questão, né, de isótopo, isóbaro, isótono, entra aqui, porque a entalpia de formação ela vai ver a substância simples no estado que ela mais aparece no meio, tá? Tanto que a gente convencionou que essa substância simples no estado padrão, o ΔH de formação dela é 0. Porque tinha que convencionar, tinha que colocar, esse é o parâmetro. A partir dele, a gente calcula o resto. Porque lembra, né? Na entalpia, a gente não consegue calcular a entalpia em si. A gente calcula a variação. Por isso que quando a gente coloca que a substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0, a gente não tem uma perda, de fato. Porque é tudo variação. Então, tanto faz se eu, na real, estou variando de 100 para 150 ou de 1000 para 1050. O delta é o mesmo, tá? E é tudo determinado experimentalmente. Passando, entalpia de ligação. Essa é uma entalpia bem interessante, porque ela vai falar sobre a quebra da ligação do composto no estado gasoso. Por que gasoso? Porque no estado gasoso a gente entende que não tem nenhuma força intermolecular no processo. Então não tem interferência, é um processo tipo isolado, sabe? Então, por ela ser entalpia de quebra, ela sempre vai ser positiva. Só que pode ter uma questão que fale, entalpia de ligação, não sei o quê. Só que se ele falar que é entalpia de formação da ligação, sempre que forma a ligação, a gente libera energia, tá? Então tem que tomar cuidado. Se ele colocou positivo, é porque é de quebra. Se ele botou negativo, é porque é de formação da ligação. Por isso que existe essa formulazinha aqui. Porque geralmente eles vão dar a entalpia sem sinal. Porque a gente já entende que quando a gente fala de entalpia de ligação, é positivo, porque é da quebra. Aí na hora de você fazer a fórmula, vai ser o quê? Vai ser a entalpia dos reagentes menos dos produtos, certo? Porque se o produto ele forma, ele tem que ser negativo. Se o reagente quebra, ele tem que ser positivo, tá bom? Eu não gosto muito de fórmula não, então essa imagem aqui é para poder ilustrar o que você faria. É interessante que você coloque, né, baseado na equação que ele te dá, como é que são os compostos relacionados à ligação. Então, por exemplo, o gás oxigênio é o oxigênio fazendo duplo com oxigênio. A gente tem 3, então são 3 triplas do oxigênio. Aí a gente escreve aqui o etanol, escreve o CO2, escreve a água. Você consegue ver direitinho quantas tem de cada ligação. Para depois você chegar nesse resultadozinho aqui e conseguir calcular mais fácil. Porque você vai falar, tenho 5 ligações CH. Beleza, a entalpia de quebra do CH é tanto. Então vai ser 5 vezes tanto. E você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque você conseguiu separar a sua reação, a sua questão também, né? Em etapas que facilitam a visualização. Porque entalpia acaba sendo um conceito bem abstrato,
mais complicado, principalmente a de ligação, né? Porque você pode se confundir muito fácil, porque uma coisa é oxigênio simples, ligação simples oxigênio. Outra é oxigênio, ligação dupla oxigênio. Eu não posso falar que a entalpia de ligação da dupla é o dobro da simples, tudo bem? Não existe essa ligação direta. Bom, entalpia de combustão, para fechar essas três mais importantes mesmo, que são as que geralmente realmente caem. E entalpia de reações de combustão. O que é uma reação de combustão? Reação de combustão é uma reação de oxidação cujo oxidante, né, o agente oxidante é o oxigênio. E o outro vai ser o combustível. Aí tem toda aquela questão, comburente, não sei o que, blá blá blá. E elas são bastante importantes na nossa vida, porque a nossa respiração ela é uma reação de combustão. Só que o que difere ela da explosão que tem no motor? É justamente a potência. As duas são reações de oxidação, né? A glicose no nosso sangue sendo oxidada pelo oxigênio. A gasolina, né, no tanque de combustível sendo oxidada pelo oxigênio. A diferença é a potência. A reação que ocorre no carro, ela é muito rápida. Então ela pega toda a energia, porque reações de oxidação, principalmente de combustão, tem muita energia, ela pega toda essa energia e comprime num espaço muito curto. Então isso gera uma explosão, gera uma liberação de gases, uma liberação de energia muito alta em pouco tempo. Tá? Então, de combustão, quase 99% dos casos vai ser negativa e vai ser um valor muito alto, né? Geralmente menos 2.000 kJ, 10.000, enfim, são valores altos. Só que a combustão do nitrogênio, ela pode ser exceção. Então não estranhem, porque o nitrogênio ele é uma ligação tripla. Ligações triplas têm muita energia envolvida. Então, para você quebrar, você tem que gastar muita energia. E, às vezes, o produto formado, por mais que você oxide o nitrogênio, ele não é tão energético quanto... Ele, não compensa essa quebra da ligação, sabe? E a gente vai ver isso, por que ele não compensaria? Porque existe a reação de combustão parcial e completa. A completa, ela é o nosso ideal. Ela vai pegar o combustível e vai oxidar ao máximo. Ela vai extrair toda a energia, né, em formato de ligação química que existe nele para poder liberar isso na forma de entalpia, na forma de calor, né, e acabar formando alguns produtos que têm uma energia muito pequenininha. Por isso que libera bastante, tá? Só que existe a parcial. Geralmente ela é por falta de oxigênio, né? Se for um ambiente com pouco oxigênio, né, a reação não ocorreu muito bem, geralmente vai ser ela que vai acontecer. E ela, por ser parcial, ela não consegue absorver, né, toda essa energia potencial que existe dentro da molécula. Ela oxida, claro, senão não seria combustão, mas ela não oxida o tanto quanto poderia oxidar. Então, assim, um exemplo prático é o carro. Se o carro está velho, o motor está velho, tem algum problema nas peças, a combustão ela não ocorre da melhor maneira. Então, o que acontece? Ao invés de você formar CO2, você vai formar fuligem, que é o carbono grafite. Você vai formar monóxido de carbono, que é bastante tóxico, né? Por isso que tem todo esse problema com os carros. Se eles não estiverem em dia com a manutenção, eles podem liberar muita fuligem, podem liberar muito monóxido de carbono, e isso ser prejudicial à nossa saúde e até mesmo ao desempenho, né, do carro em questão de consumo de combustível. Então, por exemplo, cada uma dessas reações vai ter uma entalpia específica. Claro que quando chega o exercício, ele fala a entalpia de combustão do composto é tal, ele está falando da energia de combustão completa. Porque a parcial vai depender de muitas coisas. Vai depender de em qual estado ele parou, né? Por exemplo, se for o combustível, né, hidrocarboneto. Se ele parou no carbono, se ele parou no monóxido de carbono, ou até mesmo se ele parou no meio termo, né? Se teve alguns virando CO2, mas uma parte ainda como CO, tá? E como... Aí, eu acabei escrevendo essa observação aqui, né? Bom, tudo vai ser negativo. Então,
a energia de combustão completa seria a mais negativa de todas. Ela seria o menor número. Só que isso não é muito interessante da gente analisar. Porque geralmente eles falam, liberou mais energia. Aí a gente pode pensar, ela é o menor número, então não liberou muita energia. Ao contrário, ela é o menor número porque ela é negativa, mas o módulo dela é alto. Por isso que a gente faz essa comparação. O módulo dessas entalpias aumenta conforme você oxida cada vez mais o composto. Então, quando você for descendo nessas equações, mais negativo será, maior será o módulo, mais energética será a reação. Beleza? Entalpia de mudança de estado. Essa cai e tal, mas não é tão, uau! E ela é bem autoexplicativa. É uma entalpia de mudança de estado. Ela não faz relação necessariamente com equações químicas, né? Com reações químicas. São mais mudanças de estados, processos físicos. Que é você transformar o sólido no líquido, o sólido no gasoso, enfim, essas mudanças. Né? Tanto que cada uma tem um nomezinho, fusão, solidificação. A sublimação, ela pode ser tanto a ida do sólido para o gás, quanto a volta do gás para o sólido, tá? E, bom, beleza. O que eu relaciono com isso? Todos os processos que você precisar botar energia, que você estiver aquecendo o sistema, então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido para o gasoso, você vai ter uma entalpia positiva, porque você vai estar botando energia, tá? Enquanto que os outros, você vai ter uma liberação de energia, porque você vai estar formando ligações. Quando você sai do gás para o líquido, você aumenta as ligações intermoleculares. Quando você sai do líquido para o sólido, você aumenta ainda mais as ligações intermoleculares. Tudo bem? E é interessante notar que esses processos irmãos, né, por exemplo, de sólido para líquido, você pode ir ou pode voltar. Isso são os processos irmãos. Eles, em módulo, têm o mesmo valor de entalpia. Porque lembra, entalpia é essa variação de estado. Se você mantém os patamares iguais, você só altera a ordem que você faz, né, se você vai subir ou se você vai descer, o valor tem que ser o mesmo, em módulo. Só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Que foi o que eu coloquei aqui. Quando é líquido para o vapor, mais tanto. Do vapor para o líquido, menos tanto. Tudo bem? É mais ou menos isso, só para você ter uma noção. Isso se relaciona com física, naquela parte da calorimetria, que eles falam, o calor de fusão da água é de 80 joules por mol. Beleza. Ele só pegou entalpia de mudança de estado e tirou entalpia e colocou calor. Mas no final é a mesma coisa, tá? Chegando aqui, o final da parte importante, que é o centro da aula, é a lei de Hess. A lei de Hess, ela vai chegar a resultados que você deseja com dados que você já sabia. Né? Então, o que ela vai trabalhar? Você quer chegar num ponto que você não sabe o valor da entalpia, mas você tem várias outras reações que você sabe o valor e que você vê que se você combinar elas, você consegue chegar no resultado que você quer. Então, você vai fazer isso. Você vai pensar que a equação química é uma equação matemática, com x, y, z e valores, e você vai montar o sistema para poder resolver e chegar na equação matemática que você quer, tá bom? Aí tudo que você mexer na equação, você vai ter que mexer na entalpia. Se você multiplicou a equação por 2, você multiplica a entalpia por 2. Se você somou as reações, você vai ter que somar as entalpias. Mesma coisa para divisão e para subtração, tá? É realmente exatamente uma equação química, uma equação matemática, só que com símbolos químicos, tá? Bom, aí eu coloquei esse exemplo aqui. Por exemplo, eu quero chegar nessa equação 3, só que eu não sei o valor de entalpia dela, só que eu sei da 1 e da 2. Então o que eu faço? Eu vou combinar a equação 1 e 2 de forma a chegar na 3. Aí beleza, eu vi que na 3 tem cálcio sólido nos reagentes, e a 1 também. Então o que eu posso pensar? Bom, se ela tem o mesmo reagente, eu posso fixar as duas e mexer na 2. Porque se eu quero ter cálcio nos reagentes, e o único lugar que tem cálcio é a equação 1, eu tenho que manter ela no reagente. Senão no final eu não vou ter a equação que eu quero.
Aí beleza, na 2 eu vi que ela tem o CO2 nos reagentes, só que eu quero ele no produto. Então, o que eu faço? Eu inverto a ordem. Ao invés dela estar nessa ordem que ela está, a gente faz o contrário, como eu escrevi aqui, né? O novo reagente vai ser o que era produto, e os novos produtos serão os que eram reagentes antes, tá? Aí depois eu faço o quê? Eu somo, né? Como essa equação aqui eu inverti, então é como se eu tivesse feito uma subtração, né? Porque a subtração é a soma do inverso. Se eu faço 10 menos 5, é como se eu fizesse 10 mais menos 5, tá? E é basicamente isso. Eu inverti a reação, eu tenho que inverter o sinal. Então, o que era positivo vira negativo. Se eu multiplico, por exemplo, que às vezes, né, eu vou ter que multiplicar as equações que eu conheço para poder chegar no final. Então, eu também vou ter que multiplicar a entalpia, né? Você tem que ter todo um jogo de cintura para poder entender o que você vai fazer. Se você vai pegar a primeira equação e manter como ela está, se você vai multiplicar, se você vai inverter, tudo vai depender da equação que você quer chegar. Se a equação que você quer chegar tem certas pessoas nos produtos, você vai procurar reações que eles te dão que tenham essas mesmas pessoas nos produtos. Senão você vai ter que inverter, tá? E, por exemplo, se tiver uma equação que tem que é a fonte única do seu elemento, provavelmente ela vai ser o teu ponto de início, né? Que foi o início aqui. Eu vi que tinha CA e o único CA que tinha era da equação 1. Mantive a equação 1 como estava, porque estava no lugar que eu queria, e o resto eu fui mexendo. Tudo bem que era uma questão bem simples, mas quando for uma questão mais difícil, isso ajuda bastante, de verdade. Né? Esse é o ponto alto da aula, a gente entender as entalpias é mais tranquilo, né, que é mais definição. Só que a lei de Hess dá a aplicação dessa teoria. Então ela é o ponto chave da aula, é o principal que tem que entender perfeitamente e é o que vocês vão exercitar na lista de exercícios. Chegando para a entalpia de dissolução, a parte mais extra, só para dar uma comentada, né, a entalpia que ela vai falar dos processos de dissolução dos compostos. Né? Você vai pegar o composto e vai dissolver, né, num solvente, geralmente a água. E isso muitas vezes é acompanhado de uma reação de ionização ou de dissociação, né? Que é quando você tem aquela separação dos íons, que a gente tinha visto na aula de funções inorgânicas, tá? Então, por exemplo, aqui eu dei só uns exemplozinhos, né, de ametal, metal, sal, base e ácido. O valor dessas entalpias pode ser positivo ou negativo, vai depender muito. O legal é que isso é utilizado, né, naquelas bolsas térmicas rápidas, porque eles fazem certas reações químicas, muitas vezes de dissolução, para poder resolver o problema. Porque, por exemplo, se você quiser uma compressa quente, tem que ser uma reação que libera energia. Se você quer uma compressa fria, você quer que seja uma reação que demande energia, que absorva energia, porque aí ela vai usar o calor do seu corpo para poder acontecer a reação e diminuir a sua temperatura, né? Sei lá, para febre isso pode ser bom, tá? Algumas considerações. Por exemplo, a amônia, esse NH3. Quando você vai dissolvê-la em água, ela, em específico, automaticamente reage com a água para poder estar dissolvida. Então, ela deixa de ser ela mesma, como NH3, e vira NH4OH. Deixou de ser o mesmo composto? Mais ou menos. Algumas questões vão tratar esse hidróxido de amônio como amônia ainda assim. Tá errado? Não tá. Mas não é o ideal, né? É claro que você mexe na estrutura, mexe no composto, mas é como se fosse o composto hidratado. Não deixa de ser ele, tá? Isso não acontece com todos. Por exemplo, se você pegasse o HClO, que é o ácido hipocloroso, ele líquido, quando você joga em água, como ele é um ácido fraco,
ele não ioniza muito. Então ele vai ficar praticamente do jeito que estava. Ele vai ser como se fosse como se fosse essa separação aqui, entende? O HCl líquido vira HCl aquoso. Só que o HCl é forte. Então o HCl, o que ele faz? Automaticamente, quando ele chega em água, ele ioniza em H+Cl-. A mesma coisa vai acontecer com o NaCl. Ele vai sair do sal, né, do sal sólido, para um composto dissociado, né, em água. O lítio, ele vai ser a mesma questão do gás, da amônia, porque quando ele chega em água, para entrar na água, ele reage e forma um hidróxido de lítio, que é uma base forte, que imediatamente vai dissociar, tá bom? O gás cloro acaba que sendo eu botei mais por ser curiosidade, por uma equação importante, que quando você coloca o gás cloro na água, ele forma o ácido clorídrico e o hipocloroso. E esse hipocloroso é a água sanitária, tá? Essa água sanitária que a gente tanto usa, sei lá, para limpeza. E é basicamente isso, entropia de solução. Não é tão importante, é mais para vocês terem uma ideia, porque tem zilhões de tipos de entalpia, só para dar uma pincelada e na hora que se cair, vocês vão ter uma maior noção. Que a entalpia, quando você dissolve alguma coisa. Quando você coloca esse composto na água, quando coloca ele no álcool, vai liberar ou vai absorver energia. E é isso que ela vai tratar. Chegando no final da aula, esse é o ponto difícil, porque ele é bastante abstrato e ele tem um sistema muito grande. Então, vamos lá. Entalpia de rede. É uma entalpia muito difícil de calcular. Por quê? Porque ela quer calcular a entalpia da reação de formação de compostos iônicos sólidos a partir dos respectivos, né, elementos que ele tem em formato iônico gasoso. Então vamos pegar um exemplo. Entalpia de rede é a entalpia da formação do NaCl sólido a partir do Na+ gasoso e do Cl- gasoso. Tá? Para calcular isso, eles criaram um ciclo. Porque qual é a ideia do ciclo? A ideia do ciclo é você chegar num ponto, começar num ponto, dar uma volta e chegar nele mesmo. Como é função de estado, a entalpia final vai ser igual a zero, né? A variação. Então quer dizer que a soma das entalpias intermediárias vai ter que dar igual a zero, tá? Então, nesse caso prático aqui do NaCl, como é que faz? Geralmente ele vai te dar a reação de formação normal, que a gente tinha visto, o Na sólido, mais um meio de Cl2 gasoso, para formar o NaCl sólido. Só que você, com essa equação, você não consegue fazer. Você quer transformar esse Na sólido num Na+ gasoso e o Cl2 gasoso num Cl- gasoso. Como você faz isso? Começando com o sódio. Você tem que passar ele do sólido para o gás. Seja fazendo sólido virando líquido, líquido virando gás, ou sólido sublimando direto em gasoso, vai dar no mesmo, porque, novamente, entalpia, ela vai tratar o início e o fim. O início é sólido, o final é gasoso. Tanto faz o que está no meio. Então, beleza, você deu essa energia, ele virou gás. Agora você tem que ionizar ele. Como ele é um metal, ele quer ser ionizado. Então, provavelmente vai ser uma energia bem baixa, que você vai dar para o Na gasoso, para ele virar Na+. E é interessante que a ionização, ela sempre ocorre, né? O padrão dela é com um composto gasoso, porque é toda aquela questão das interações intermoleculares que eu tinha falado. Beleza, você tirou um elétron do Na, do sódio. Ele vai para onde? Ele vai para o cloro. Só que ele não vai para o gás cloro, ele vai para o átomo de cloro. Como você faz isso? Você pega o Cl2 que estava ligado e você vai atomizar ele. O que você vai fazer? Você vai quebrar essa ligação e vai transformar ele em um átomo, né? O átomo do elemento cloro. Porque por mais que o Cl2 esteja, seja 1 meio vezes Cl2, né, dando 1, não quer dizer que exista um cloro. Existe, na real, essa proporção em que o cloro é metade da quantidade do sódio. Mas ainda assim existe essa ligação Cl2, tá bom?
Aí você vai pegar esse gás cloro, que é Cl2, vai atomizar para virar Cl. E esse cloro, ele vai capturar o elétron que você tirou do sódio para ele mesmo ficar com esse elétron, né? E virar Cl-. E esse é um processo, né, que é aquela parte da tabela periódica sobre afinidade eletrônica, que vocês viram com o pita. Aí o gás cloro, o cloro, quando ele recebe esse elétron, ele libera energia e blá 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 blá. Aí beleza, você já fez toda a sua etapa de sair dos compostos iniciais e chegar no Na+ e Cl-. E aí falta só a entalpia de rede, né, que é a entalpia dessa reação que a gente realmente desejava calcular. Que a gente não sabe, mas como é um ciclo, no final tudo dá certo. Tanto dá certo que existe meio que essa formulazinha, que a entalpia de rede ela vai ser a entalpia de formação menos todas as outras entalpias, de sublimação, de atomização, de ionização e a de afinidade eletrônica. Cada caso é um caso, cada reação, cada situação vai ser diferente da outra. Essa é um geralzão. É claro que pode ter uma reação que vai ser mais, vai ter uma etapa a mais, vai ter uma etapa a menos. O número que multiplica, por exemplo, as entalpias vai mudar. Às vezes é uma reação com 2 Na ao invés de um só, né? Então, isso é só para vocês terem uma ideia geral. Eita, rapaz. O exercício vai explicar e vocês vão ter um jogo de cinturazinho para poder mandar a bola e acertar a questão, beleza? A aula é isso, o ponto forte da aula é a lei de Hess, né? A aplicação desses diversos conceitos de entalpia que a gente viu. Os 3 importantes são esses: formação, ligação e combustão. O resto é o resto. Geralmente vai ser bastante intuitivo. Gráfico de caminho é importante, mas não é muito recorrente. Geralmente são mais questões colocando as equações para você poder mexer nelas e achar um valor de entalpia. E é isso. No mais, estamos aí. Qualquer coisa é só chamar. E bons estudos, gente. Beijo.